Oi, sejam bem-vindos ao canal. Eu creio que será muito edificante a gente bater um papo aqui um pouco sobre as características de um profeta de ofício. Se você tem dúvida, se você tem sentido esse chamado na sua vida, você pode tirar as dúvidas à luz da palavra de Deus aqui comigo. E uma das características de um profeta de ofício é a sua intimidade com Deus. Um profeta de ofício, ele tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Não tem como você ser um porta-voz, carregar uma mensagem, se você não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor. Não é um relacionamento oscilante, mas é uma intimidade profunda com Deus. O profeta, ele ama a presença do Senhor. Então é um lugar que ele ama estar, é um lugar onde busca o Senhor, onde vai ter intimidade com Deus, e ali ele vai ouvir o Senhor, porque como ele vai falar em nome de Deus se ele não ouvir a Deus? Então é nesse lugar de intimidade que o profeta vai ter as suas revelações. É neste lugar de intimidade que ele vai se aproximar do Senhor e começar a identificar a voz de Deus, como Deus fala com ele. Tudo parte do secreto. O profeta, ele tem uma vida constante, consistente de secreto, de intimidade com o Senhor. Então a primeira característica é ter uma intimidade profunda, um relacionamento profundo com Deus. Depois, o profeta, ele ama a palavra de Deus, que é a maior das profecias. Profetas não é sair liberando palavras que ele entende que tem que ser liberada. Não, o profeta, ele não fala por si só. Ele fala aquilo que Deus revela a ele. E a maior das revelações é a palavra de Deus. Então o profeta ama conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra, o profeta está conhecendo a Deus. Então o coração dele queima pela palavra, ele ama a palavra do Senhor, a voz de Deus através das revelações que estão em sua palavra. Outro ponto, outra característica do profeta também é uma característica maravilhosa essa, eu particularmente amo muito, é a sensibilidade que o profeta tem. Ele chega num ambiente, ele consegue sentir muitas vezes aquilo que outros não estão sentindo. Onde pessoas estão olhando apenas o material, o profeta consegue enxergar, ele consegue sentir no seu espírito o ambiente espiritual. Ele consegue também discernir o ambiente e logo discernir as pessoas. Então muitas vezes vai parecer que ele está meio desconexo, mas não é, porque ele está sentindo algo diferente. Muitas vezes não sabe explicar, mas está sentindo algo diferente ali no ambiente. Então a sensibilidade do profeta, ele é mais aguçada. E muitas vezes ele não vai ser compreendido. Ele não vai ser compreendido, mas a sua sensibilidade aguçada vai fazer ele ter alguns comportamentos e identificar algumas coisas que outros não vão identificar. Então talvez você já sinta isso, já tenha essa sensibilidade e não está sabendo lidar com ela, não está entendendo muito bem. Isso é uma característica de quem é um profeta por ofício, a qual Deus chamou. Claro que isso numa constância, junto com outras características também, não apenas a sensibilidade, eu estou sensível ao ambiente, eu sou um profeta, não, mas é uma das características de um profeta, alguém chamado por Deus para ser um profeta. Depois dessas características, tem também a característica da verdade. O profeta, ele trabalha com a verdade. Então muitas vezes ele vai confrontar, né? Natan confrontou a Davi, ele vai confrontar mesmo. Isaías confrontou reis. Então o profeta, ele vai confrontar sem medo, em nome da verdade. Ele não vai negociar. Aí por isso muitas vezes também ele não é bem quisto nos lugares, porque ele fala esta verdade, ele diz mesmo porque ele tem um compromisso com a verdade de Deus, tá? Então essa é uma outra característica de alguém que tem esse chamado para profeta de ofício, e Deus vai usá-los. Irmãos, olha, por aí muitas vezes a gente vê profetas
e as pessoas gerando uma grande expectativa naquele profeta que libera uma profecia para si. Mas o profeta, profeta de ofício, ele é uma voz para a igreja, é uma voz para o povo, tá? Deus vai usá-lo para liberar uma profecia para alguém específico? Vai sim, mas esse negócio de fazer fila, né, de frente ao profeta, para o profeta ir como se fosse algo automático, liberando profecia atrás de profecia atrás de profecia, não é assim que funciona, tá? O profeta, ele pode profetizar como qualquer outra pessoa, profetizar a palavra sobre a vida de qualquer pessoa, mas revelação é os céus que manda. Não é uma coisa automática que você chega na minha frente e diz, eu quero uma profecia. Chega diante de um profeta e diz, eu quero uma profecia. E vai vir uma coisa automática e sendo liberada para você. Não. É os céus que libera. Não é quando a gente quer. É quando Deus quer falar ao coração daquela pessoa. E outra coisa maravilhosa também que eu entendo nesse chamado de profeta é que Deus não deixa os seus profetas enganados. E aqui eu tenho um pequeno testemunho recente. Deus já vinha me acordando nas madrugadas e me despertando para orar, e eu sentindo algo no meu espírito, que muitas vezes nós que somos profetas, a gente não consegue entender bem, mas a gente sabe que Deus está falando e a gente vai esperando ali as sinalizações, esperando aquilo que Deus vai apontar. Então o Senhor estava me incomodando, me acordando pela madrugada, e ali eu orando e Deus falando comigo, falando ao meu espírito. E pela manhã, logo cedo, Deus me despertava, e ali eu ia dobrar os meus joelhos. Deus dizia, dobre os joelhos, eu quero falar contigo. E ali eu dobrava os meus joelhos, e Deus falando ao meu coração. E numa dessas orações, Deus falou muito claramente comigo, que estava me revestindo e me revelou que algo iria acontecer. E nesse mesmo dia que Deus me revelou, algo aconteceu. Na noite anterior, Deus tinha me feito sentir, eu no culto, Deus me fez sentir algo que seria separado de mim. Deus me fez sentir, eu senti no meu físico, e o Espírito começou a falar comigo que algo estava sendo separado. Na manhã do dia que isso aconteceu, Deus me revelou, mostrando que de fato algo iria acontecer, mas que ele estaria me revestindo. Então assim, Deus não deixa os seus enganados, né? E ele revela os seus profetas. Então assim, Deus me revelou, isso é uma dos testemunhos, né, que Deus falou comigo, e que eu entendo que é uma das características, essa intimidade onde você consegue ouvir a Deus e Deus vai estar revelando a você. Então assim, ter a intimidade com Deus, amar a palavra, andar nessa sensibilidade, são algumas das características, né? Amar a verdade e liberar a verdade, independente do preço que vai ter, porque muitas vezes a verdade não é fácil de ser recebida, né? As pessoas querem palavras de bênção, mas quando vem um conserto da parte de Deus, às vezes as pessoas não recebem muito bem, e tá tudo bem. O nosso papel aqui é ser fiel àquilo que Deus nos falou. A gente não tá aqui para falar o que agrada, mas ser fiel àquilo que Deus falou ao nosso coração e mandou a gente entregar. Então isso tem um preço, nós sabemos. O ofício de profeta não é fácil, não é fácil. Por essa sensibilidade, a gente sente muita coisa no nosso físico, e isso traz muitas vezes angústia, incompreensão, muita intensidade mesmo, e às vezes a nossa carne, que é limitada, a gente consegue sentir na carne. Então, além de sentir no espírito, a gente sente na carne também. Mas é uma das características, e se você tem sentido, e claro que tem muito mais, um campo mais vasto aí, mas depois eu posso gravar outros vídeos, mas se você entende, é um caminho a ser trilhado, que talvez Deus esteja desenvolvendo esse chamado na sua vida, e eu vou dizer a você, é um chamado nobre, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor e ser bênção no corpo de Cristo, e todo chamado é para edificar a igreja, edificar o corpo. Nós estamos aqui com essa missão para isso. Então, seja bem-vindo, profeta. Eu creio que teremos mais vídeos falando um pouquinho mais sobre isso.